Aviso: este episódio contém acusações de agressão sexual que podem causar desconforto em pessoas sensíveis ao tema. A vida de um atleta é movida por desafios. Alguns são impostos a nós, outros são fruto de uma decisão nossa, para mantermos a luz que ilumina nossa carreira, que é intensa, mas curta. No dia 4 de agosto de 2017, Neymar postou sua despedida do Barcelona no Instagram. No vídeo narrado por ele, agradeceu ao clube, aos companheiros e aos torcedores, explicando sua decisão de enfrentar um novo desafio no Paris Saint-Germain. O Barcelona foi mais do que um desafio. Foi um sonho de criança que jogava com aqueles craques no videogame. Até hoje lembro dos meus primeiros dias no clube. Dividi no vestiário com ídolos como Messi, Valdés, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets, entre outros. Neymar saiu da Catalunha depois de 4 anos de glórias, conquistas e amizades leais. Barcelona foi seu lar, mas chegou a hora de o atacante sair de casa e aprender com seus próprios erros. Pela segunda vez na vida contrariei meu pai. Pai, entendo e respeito sua opinião, a minha decisão está tomada e espero que você me apoie como sempre fez. É uma decisão muito difícil, mas foi tomada com maturidade que acumulei nos meus 25 anos. Barcelona, graças por todos. Paris, j'arrive. No 5º episódio de Neymar, vamos contar o que acontece quando o craque resolve tomar as rédeas da própria vida. A saída do Barcelona, contrariando a opinião do pai, as lesões que surgem e o assombro até hoje, e a sucessão de escândalos que ferem seu prestígio mundial. Eu sou Juca Kfouri. Eu sou Pedro Lopes. E este é Neymar, um podcast original UOL Prime. Enfiada de bola perfeita, Neymar! Em 2014 perdemos a semifinal para a Alemanha e hoje perdemos da Bélgica. Isso significa alguma coisa. O Neymar responde a 2 inquéritos depois da denúncia de ter estuprado uma brasileira em Paris. Torcida dividida, vaiando Neymar. Episódio 5: O príncipe que não quis ser rei. Neymar decidiu ir para o Paris Saint-Germain contrariando o que acontecia na sua carreira até então. O jogador fazia parte do time estelar do Barcelona, mas começava a se sentir solitário sem ter brasileiros ao seu lado. Esse isolamento fez com que ele buscasse novos começos, de preferência ao lado dos amigos e onde ele fosse a estrela principal. Mais uma vez, flertou por 1 ano com o seu futuro clube antes de assumir o namoro. E quem estava lá para nos contar como foi esse primeiro encontro é o Wagner Ribeiro, ex-agente de Neymar e amigo da família. Eu já tinha conhecido o Nasser Al-Khelaifi quando eu vendi o Lucas Moura para o PSG. E eu fui a Ibiza, onde estava o Neymar passando férias, e chamei o Nasser para uma reunião. O qatari Nasser Al-Khelaifi é o presidente do PSG. Ele é também o executivo-chefe do QSI, fundo ligado à família real do Catar, que adquiriu o clube francês em 2011. Neymar e o pai passavam férias em Ibiza, na Espanha, e Wagner aproveitou a oportunidade para chamar as 2 frentes para uma reunião. Ele chegou no jato dele, parou no aeroporto, um carro foi lá dentro da pista, ele pegou ele, levou para dentro de um hotel, na garagem de um hotel, ele pegou, subiu, foi para um quarto, e eu cheguei com o Neymar pai e o Neymar Júnior. Neymar pai e Nasser conversaram rapidamente com a ajuda de um intérprete. Não era difícil entender o propósito da conversa. Nasser queria Neymar. Eu quero você no PSG, eu pago para você 25 milhões de euros livre por ano, te dou um percentual dos hotéis, te dou um jato para você se locomover na Europa e até ir para o Brasil, e você vai para o PSG agora na janela. O PSG queria levar Neymar Júnior para o clube. Por isso, fez a proposta para Neymar pai. O Nasser entendeu que o caminho para tirar Neymar do Barcelona era conquistando o bolso de Neymar pai e prometeu o mundo para o empresário.
Já o filho se assustou com tanta coisa. Na época, ele ganhava cerca de 13 milhões de euros por ano no Barcelona. E a partir do momento que o Nasser fez essa proposta, saímos quase fechados. Eu deixei vazar na imprensa que o Nasser esteve lá, e o L'Équipe, um jornal francês, me ligou e eu confirmei que tinha tido lá, mas não podia falar que ele esteve com o Neymar, porque seria um assédio, seria um problema na FIFA. A Neymar S.A. e o PSG se encontraram às escondidas. Nenhum dos dois queria fotos públicas do encontro, nem alimentar especulações. Mas Wagner pensava diferente e vazou a informação para que a fofoca da transferência de Neymar ganhasse força. Neymar pai era contrário à saída do filho, mas como bom empresário que era, botou a proposta do PSG embaixo do braço e foi atrás de mais dinheiro com o Barcelona. Chegou no Barcelona e falou: ou vocês me pagam os 25 ou eu vou embora para Paris. O Barcelona, mais uma vez, cedeu à demanda de Neymar pai. Cobriu a proposta de Nasser Al-Khelaifi e pagou os 25 milhões de euros. Neymar ficaria na Espanha pelo menos até o ano seguinte. Quando Jordi Mestre, então vice-presidente do Barcelona, era perguntado pela imprensa se Neymar continuaria no clube, ele dizia que tinha 200% de chances dele ficar. Mas nem Jordi mesmo sabia se essa informação era verdadeira. Ele contou os detalhes disso numa entrevista exclusiva para o podcast. Naquele momento, absolutamente ninguém do clube. Absolutamente ninguém. E quando eu digo absolutamente, incluo os companheiros de equipe do Ney que me contaram. Disseram: ei, estamos no casamento do Leo Messi, na mesma mesa que o Ney. E ele não falou nada sobre sair ou ter ofertas de outro clube. Não contou para ninguém. O casamento de Messi aconteceu em junho de 2017 e reuniu a nata do futebol mundial. Suárez, Piqué, Di Maria participaram da cerimônia. O Xavi foi um dos padrinhos. O evento aconteceu em meio ao burburinho da saída de Neymar do Barcelona, o que levou o elenco a pensar que o jogador fosse usar a festa para compartilhar a novidade. Mas não foi isso que aconteceu. Ninguém sabia, ninguém do clube. Mas é verdade que, e aqui talvez entre um pouco do que seu pai me dizia, que é muito esperto, muito esperto. Eles esperaram até que a gente assinasse o bônus de renovação, né? Porque teoricamente ele renovaria conosco. O Barcelona renovou o contrato com Neymar em 2016. Nesse novo combinado, o jogador deveria receber um bônus de 26 milhões de euros um ano depois, em julho de 2017. Só que, na época desse pagamento, o Neymar já estava perto de se tornar jogador do PSG. Em junho daquele ano, o atacante se juntou ao Barcelona numa excursão nos Estados Unidos para popularizar o futebol no país. Mas a fofoca sobre a saída dele do Barcelona ganhava cada vez mais força. E a imprensa só queria saber de uma coisa: Neymar vai ou Neymar fica? Os interlocutores diretos eram André Curi e Raul Sanllehy, que passavam o dia todo conversando com o jogador e seu pai. Um dia diziam: parece que sim, ele fica. No dia seguinte, não, ele pensou melhor e vai embora. Durante uma semana, Jordi Mestre esperou a definição de Neymar e companhia. Mas ela só veio quando Joan Laporta voltou de uma viagem para Israel. Laporta era ex-presidente do clube e voltou a ocupar o cargo em 2021. Laporta faz uma viagem para Israel. E nesse meio tempo fecha um acordo com o PSG. Laporta viajou para Israel e encontrou Pini Zahavi, famoso empresário do futebol mundial. Segundo Jordi Mestre, foi nesse encontro que Laporta ajudou a vender Neymar para o PSG numa transação escusa. Eu tenho a sensação de que houve muita negociação por debaixo dos panos, com interesses particulares de algumas pessoas, né? No fim, onde tem fumaça, tem fogo. Vamos logo à notícia. Neymar Júnior aceitou uma proposta do Paris Saint-Germain e será jogador do clube francês ainda nesta janela de transferências. O Barcelona nega veementemente. 3 diretores do Barcelona negaram isso nas últimas 24 horas em entrevistas aqui, mas Neymar será, segundo apurou a equipe do Esporte Interativo aqui em Barcelona, jogador do Paris Saint-Germain. Neymar já tinha ganhado Liga dos Campeões, Copa do Rei
E em campo, seu futebol era o mais bonito de se ver. Todo mundo queria ver Neymar vestindo a camisa do seu time. Na volta do casamento de Messi, Neymar e Daniel Alves voaram juntos para Barcelona. O lateral jogava na Juventus naquela época. Ele confessou para o amigo que ia se transferir para o Manchester City, time de Guardiola. Neymar aproveitou e contou a Daniel que iria jogar no Paris Saint-Germain e convocou o amigo para ir junto com ele. Eu sei que nesse voo aí, conversa furada para cá, para lá, falaram, eu tenho proposta de lá, o outro falou, tenho também. Eu sei que o Daniel Alves falou, se você for para lá, eu vou. Ele falou, não, então se você assinar lá, eu assino. Esse é André Cury, responsável por levar Neymar ao Barcelona. Daniel Alves deixou Guardiola esperando e mudou a rota para Paris. Assinou com o PSG e, em julho de 2017, se tornou o novo reforço do time, onde jogaria mais tarde ao lado do amigo Neymar. O brasileiro Daniel Alves assinou contrato de 2 anos com o Paris Saint-Germain, anunciou nesta quarta-feira o clube francês. O lateral direito da seleção rescindiu o contrato com a Juventus no final de junho. A verdade é que, antes de ir para o PSG, Neymar já se sentia sozinho no Barcelona. Pelo menos foi o que confidenciou para amigos próximos. É claro que o atacante era muito amigo de Messi e Suárez, mas tinha uma ligação especial com os brasileiros que jogavam no time. O Cury até tentou outros atletas brasileiros antes do Neymar sair, como incentivo para ele ficar, mas não adiantou. Manter Neymar no elenco já era uma gincana por si só. Desde 2010, Cury e os dirigentes rebolaram para trazer o jogador para o Barcelona. Em 2011, conseguiram que Neymar e Neymar pai assinassem com eles. Em 2012, mantiveram o tal acordo de pé e em 2013 levaram o atacante para a Europa. Em 2014 e 2015, impediram que ele fosse para Manchester e em 2016 venceram a luta contra o Paris Saint-Germain. Eu nunca acreditava que ele ia embora porque ele adorava ali. O cara mandava na cidade, o salário que eu fiz para ele era maior que do Cristiano Ronaldo já na época. Então ele tinha um contrato top 2, ele só perdia pro Messi no mundo. Jogava no Barcelona, a melhor cidade, o clube que ele ama. Ninguém ao redor de Neymar queria que o craque saísse do Barcelona, nem mesmo Neymar pai. Junto com Cury, eles criaram uma espécie de plano Fica Neymar, que contou com o esforço de todos ao seu redor. E a gente fez um plano dele ir para a gira, né, que é a pré-temporada deles, nos Estados Unidos, porque lá ele se juntaria com o Messi, com o Piqué, com todos os amigos, e lá os caras iam convencer ele, tira essa ideia da cabeça, fica aí, tá. No dia 23 de julho, o zagueiro Piqué postou uma foto no Instagram ao lado de Neymar com a seguinte legenda: "Se queda". Em português, ele fica. O Messi aproveitava as viagens de ônibus para conversar e tentar convencer Neymar a ficar. O Messi, que nunca fez isso, nunca falou isso para ninguém, sentou do lado dele no ônibus e falou: "Ô Ney, fica, que se você ficar eu te faço o seu melhor jogador do mundo". Durante a excursão nos Estados Unidos, Neymar marcou 5 gols e seguia sendo exaltado pela torcida e pelos companheiros de time. Cury viajava lado a lado com o jogador e com Neymar pai, para saber em primeira mão a decisão final. Uma noite, Cury foi jantar com Neymar e 2 dos seus parças, Gil Cebola e J. Amâncio, em Miami. Ali, ele alertou Neymar sobre o que aconteceria se ele saísse do Barcelona. Você vai fazer uma besteira, você vai sentir saudade, você vai tentar voltar, não vai dar para voltar. Porque isso é que nem pegar um voo na classe econômica. Você pega o voo na classe econômica, quando ele está no meio do oceano, tem um cachorro latindo, bebê chorando, a poltrona não reclina. Aí você vai lá na aeromoça e fala: "Eu sou o Neymar, quero mudar de classe". Aí a mulher fala: "Não, mas durante o voo não dá para mudar". Nessa época, eu falava toda semana com o staff de Neymar sobre a possível transferência. E eles sempre negaram. Na sexta-feira, um dia depois do jantar com Cury, me informaram que talvez Neymar saísse do Barcelona. No domingo, o PSG pagou a multa e Neymar foi embora da Catalunha. Neymar pai comentou a decisão do filho no podcast de Joel J. Quando ele foi pro PSG, era o sonho dele. Ele resolveu mudar. Foi até os últimos dias a gente fazendo de tudo para ele não sair. E ele saiu, mesmo apaixonado por aqueles caras, porque ele não queria
se colocar na posição de estrela maior do Barcelona. Neymar organizou um jantar de despedida. O meio-campo Rafinha, filho do tetracampeão mundial Mazinho, e o lateral direito Douglas se juntaram a membros da família para comer sushi. Em um momento da noite, um grupo de torcedores do Barcelona apareceu na frente da casa do jogador, pedindo que ele ficasse no clube. Quem recebeu o grupo foi Neymar pai. O empresário foi até a varanda da casa e explicou que fez o que pôde para o filho ficar, mas Neymar procurava novos desafios em sua carreira e, por isso, ia para Paris. O Curi estava certo. 2 meses depois, Neymar quis voltar, mas o avião já tinha decolado, como o empresário profetizou. Ele voltou, nos encontrou lá no cassino em Barcelona, chorou, disse que era muito novo, que tinha errado. Aí eu falei, agora você tá no voo. Faltam 6 horas para chegar ainda. Neymar quis ir embora. Mesmo com o esforço do Barcelona, dos seus colegas de time, dos dirigentes e de Neymar pai, o atacante precisava sair dali. Quis respirar outros ares, mas se sentiu sufocado. Tentou voltar para o Barcelona, mas não tinha jeito. A escolha estava feita. Agora, Neymar seria a maior estrela do PSG, jogando numa liga que muitos consideravam fraca e que não era uma boa janela de exibição. Para Curi, existia algo ainda pior. Neymar tinha se vendido barato. Você já assistiu um jogo, Paris Saint-Germain e Lyon, clássico francês? Eu nunca assisti. Já assistiu Olympique de Marseille e Lyon? Ele é a contratação mais barata da história do Paris Saint-Germain, por mais dinheiro que eles davam para ele, porque o Paris Saint-Germain, ninguém nem conhecia esse clube. Hoje, qualquer lugar do mundo que você for, tem uma camisa do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain já tinha tido nomes de peso no seu elenco, como Raí, David Beckham, Ronaldinho e Ibrahimovic. Mas foi Neymar quem colocou o PSG no mapa do futebol. Se hoje o mundo conhece e respeita o time francês, é em grande parte por causa dele. Para o mundo da bola, Neymar ajudou muito mais o PSG do que o PSG ajudou Neymar. O clube começava a pôr em prática seu plano de conquista do futebol mundial. Queria chacoalhar as estruturas usando o dinheiro do mundo árabe para formar um time tão vencedor que ganharia a Liga dos Campeões. A transferência de 222 milhões de euros pagos para Neymar ir para o clube francês foi a maior da história do futebol. Mas, segundo Wagner Ribeiro, se engana quem pensa que o valor milionário foi bem recebido pelo Barcelona. O Barcelona não quis receber esse cheque, não quis receber um cheque de um banco do Catar. O Marcos Mota, nosso advogado, tentou de todas as formas até que ele depositou na conta do Barcelona na Federação Espanhola. Além de recusar o dinheiro qatari, o Barcelona continuou rancoroso com a ida de Neymar. Segurou até onde pôde a documentação do jogador, para ele ter que se apresentar em Paris sem a transferência concluída. O exame médico do Neymar não foi feito em Barcelona e muito menos em Paris. Foi feito na cidade do Porto, em Portugal, no avião de um amigo do Neymar, que é o Marquinhos da Audimix, que emprestou o avião para o Neymar, para nós irmos fazer o exame médico com o pessoal do PSG, os médicos do PSG, no Porto. Muita gente se pergunta até hoje se a ida de Neymar para o Paris Saint-Germain foi uma boa escolha. Eu perguntei para o Wagner o que ele achava. Olha, na vida, eu sempre achei que o cavalo, quando passa riado, você tem que montar. E o cavalo estava passando riado na frente do Neymar outra vez. A montaria de Neymar era inevitável. O PSG estava disposto a tudo para tê-lo no elenco. Pagaria uma multa maior do que 200 milhões de euros e um salário de quase 40 milhões de euros livres de impostos. Era muito dinheiro para ser ignorado. E como Neymar pai já nos disse, dinheiro não aceita desaforo. O Barcelona não quis aceitar o dinheiro do PSG, atrasou a documentação de Neymar
e ainda se recusou a pagar o bônus de renovação assinado em 2016. No fim, Neymar trocou de time e Neymar pai não deixou barato. Enquanto fechava a transação mais cara da história do futebol, exigiu que o Barcelona quitasse o valor devido. O clube ignorou e ele abriu mais uma disputa judicial. Quando a saída de Neymar se concretizou, o empresário afirmou que a recusa do clube em pagar o bônus fez com que ele desistisse de convencer o filho a ficar. Ao desembarcar na França, Neymar pai tinha os bolsos cheios e seu filho, status de rei. No dia 5 de agosto de 2017, Paris o recebeu com seu rosto e a frase "Bem-vindo, Neymar", projetados na Torre Eiffel. Os dirigentes do PSG estavam empenhados em transformar Neymar naquele well-loved guy do projeto Neymar novamente. E, em troca, ele ia transformar o PSG num time campeão. Paris é uma cidade muito linda e, a partir do momento que ele ia jogar num clube que aspirava a disputar uma Champions, ser o melhor time da Europa, era uma coisa nova para o Neymar, que era um desafio, e ele topou. Neymar estava totalmente adaptado a Barcelona. Vivia numa casa maravilhosa com piscina, salão de jogos, salão de festas e até uma boate. Seus parças, quando não viviam lá mesmo, eram seus vizinhos. O povo e a cidade acolhiam o seu talento e os colegas de time eram fantásticos e seus amigos. Em Paris, Neymar pisou em território desconhecido pela primeira vez em muitos anos. A casa francesa também era muito boa, mas longe do centro de treinamento do PSG. Vários dos parças não acompanharam o jogador na mudança e seguiram em Barcelona. Paris é uma cidade fria e chuvosa, e o povo demasiadamente ácido. Se por um lado, Neymar conseguiu o que queria e se tornou a maior estrela de um time em ascensão, do outro, era um farol brilhando no escuro, cheio de luz, mas totalmente sozinho. Um outro grande sonho que eu estou vivendo. Vim para um grande desafio. Espero contar com todos vocês. E eu vim aqui para fazer história. Paris, Le Magic. Ici, c'est Paris. Ici, c'est... Neymar continuou tentando voltar para o Barcelona nos anos seguintes. Em 2019, Curi quase conseguiu fechar o negócio. Quando acabou o segundo ano, a segunda temporada, julho de 19, a gente quase trouxe ele. Nós fizemos um acordo, compramos ele, demos na troca o Rakitic, o Todibo e o Dembélé emprestado, mais 150 milhões de euros. Estava tudo acertado. Leonardo, diretor do clube e ex-jogador da seleção brasileira, representava o PSG na negociação. Ele disse para Curi que o clube aceitava a proposta do Barça, mas queria 170 e não 150 milhões de euros, e não venderia se não recebesse a diferença. Aí o Neymar se propôs a botar os 20 milhões do bolso dele, mas aí o pessoal não deixou ele voltar. A gente quase conseguiu ele de volta em 2019. Neymar quase conseguiu voltar para o Barcelona, mas no fim das contas, teve que arcar com as consequências da sua escolha. Mas o erro não é nem aí, o conseguir vir, querer voltar, o erro é aí. O erro é aí, o pai dele estava do nosso lado, não queria que ele fosse, tentamos de tudo para ele não ir, mas são coisas da vida. Apesar de querer voltar para o Barcelona, Neymar começou a temporada brilhando no medíocre campeonato francês. Já entrou na grande área, Neymar parou, prendeu, deixou na boa. Olha só, olha o gol! Gol! Neymar! Marcando o primeiro dele no Parque dos Príncipes com a camisa do PSG. Sua chegada ao Parque dos Príncipes mudou o dia a dia do centro de treinamento do clube. Eu lembro que tiveram que fazer mudar toda a logística lá de convidados no treino, né? Porque antes era tudo liberado. Este é Lucas Moura, jogador do São Paulo e ex-companheiro de Neymar no PSG. A gente podia levar quantos convidados a gente quisesse nos treinos, aí depois acabou mudando, só liberou uma vez por semana.
Lucas conta que em Paris o atacante continuava sendo o fenômeno de marketing que nós todos conhecemos desde 2010. As camisas do PSG com seu nome esgotaram em menos de um dia e ele continuava atraindo muito dinheiro. E ele entrega muito dentro de campo e fora do campo, cara, sem dúvida nenhuma, apesar de todas as críticas que ele recebe muitas vezes, as marcas continuam contratando o Neymar porque sabe que vai vender muito, que vai dar muito retorno. Neymar elevou o PSG a um novo patamar global, transformando a camisa azul marinho com a faixa vermelha num ícone reconhecido mundialmente. Depois dele, o clube se consolidou como um dos mais rentáveis do futebol, atraindo ainda mais craques, impulsionando a venda de produtos e construindo uma base internacional de torcedores. Um exemplo dessa influência foi quando a Nike, sua parceira de longa data, colocou o PSG dentro do guarda-chuva da Jordan, marca da lenda do basquete Michael Jordan. A parceria modificou os uniformes do PSG, que não traziam mais o logo da Nike, e sim o do americano, enterrando uma bola de basquete. Só que apesar do boom midiático, em termos de futebol, Neymar deu passos para trás na carreira. Se já era difícil conseguir o título de melhor do mundo jogando no gigante Barcelona, no PSG seria ainda mais difícil se fazer notar. O atacante continuava atraindo muito dinheiro, isso é fato. Mas a venda recorde de camisas era de um time cuja marca ainda estava se fortalecendo. E essa ausência de tradição e história impactava seus resultados dentro de campo, como conta Curi. Ele saiu de uma marca gigantesca, da maior marca do mundo, para ir para uma marca desconhecida, para tentar desenvolver essa marca. Ali também culminou o jeito da liga, que é uma liga que preza muito pela força e pela parte física, e isso culminou em mais de 20 contusões do Neymar. Neymar assumiu um protagonismo exacerbado no PSG. Se movimentava por todo o campo, exagerava nos dribles e buscava a bola lá no pé do zagueiro. Parecia querer resolver tudo sozinho. O esforço que o atacante apresentava em campo em busca do carimbo de herói era cansativo, até para ele. Neymar se esfarelava para atingir resultados que só ele tinha estabelecido como meta. Sua exigência aguda com si mesmo transbordou para os companheiros e começou a lhe causar problemas. Olha a disputa ali para cobrar o Daniel Alves falou: não, neca de piripitibas para você. A bola vai ser pro Neymar, hein? Porque o Cavani queria cobrar falta e viu só como o Daniel interveio. O Daniel tomou a frente do negócio ali, disse não, quem vai bater é o Neymar. E o Neymar foi pra cobrança e quase fez o gol. Primeiro sinal de desentendimento, né? Talvez o desejo de ser super-homem dentro de campo tenha sido a forma que Neymar encontrou para esconder suas frustrações. Sua necessidade de vencer revelava como o jogador se sentia, na verdade, derrotado. Desconectado do PSG, de Paris, do seu corpo e principalmente dos seus limites, Neymar sofreu a primeira lesão séria de sua carreira. Tem jogador do PSG caído. É o Neymar. Tá sentindo muita dor o Neymar, parece que torceu o tornozelo. A fratura no metatarso com um entorse do tornozelo é a lesão que perseguiu Neymar por toda a sua carreira no PSG. Até a fatídica partida contra o Olympique de Marseille, o jogador atuava em mais de 40 jogos por temporada e não se poupava. O Márcio Fernandes, primeiro técnico dele no Santos, falou mais sobre isso. Ele não se machucava, ele estava sempre bom. E assim, um exemplo, se ele jogasse sexta-feira pelo juvenil, domingo requisitasse para ele jogar nos juniores, ele ia jogar da mesma forma, correr, ele estava sempre querendo jogar, tinha realmente alegria para jogar, ele amava jogar futebol. Na época do Santos e do Barcelona, Neymar jogava com alegria. Isso era nítido para todos a seu redor. No PSG, o perfil mudou. Em Paris, Neymar parecia mais sério, mais recluso,
mas frustrado. Ele logo se afastaria desse clima para embarcar para a Rússia, para a Copa de 2018. E a gente já te conta tudo o que há por trás do desempenho de Neymar na competição. O Alex falou, Neguinho, vou ser sincero, alguém gozou dele, tá meio grávida. Eu tô com medo de, se não sair na imprensa, tá ótimo, tá ligado? Amigos de Robinho pegam a mina força na Itália, só que fazem. Robinho e outros 5 amigos foram acusados de estuprar uma mulher da Albânia. Suas ligações passaram a ser gravadas pela polícia, e o UOL teve acesso com exclusividade a essas conversas. Fala a verdade e pega na mão de Deus, porque não fiz porra nenhuma. Ah, peraí, eu vi que você pôs o pau na boca dela. Isso aí vai transar, isso aí vai transar. Você pode ouvir essa história completa na 4ª temporada do podcast UOL Sport Histórias, Os Grampos de Robinho. Disponível no UOL, no YouTube do UOL Sport e em todas as plataformas de podcast. Caralho, esse bagulho de sair na imprensa vai me fuder aí. Rolou a bola na Arena Rostov. A Copa do Mundo de 2018 foi uma nova oportunidade para Neymar escrever seu nome na história. Movido pela responsabilidade de trazer o Hexa, o jogador chegou à Rússia lesionado, mas fez um tratamento intensivo para poder entrar em campo. A sede de ser campeão superou as dores da lesão, mas seu corpo fragilizado impediu que Neymar entregasse o desempenho que todos esperavam. Além disso, suas tentativas de se poupar em campo acabaram transformando o jogador em meme viral. Na partida contra o México pelas oitavas de final, o lateral Miguel Layún pisou no seu tornozelo lesionado. Então acho que tomei um pisão aqui desleal, né, na minha parte, acho que fora da jogada, fora do campo, acho que o cara não pode fazer isso. Toda vez que recebia faltas, Neymar caía, rolava no chão e um novo meme surgia nas redes sociais. Mesmo sendo motivo de piada, o atacante jogou até a seleção brasileira ser eliminada. Neymar pai entra em cena novamente para reduzir os danos da crise de imagem do filho. Tenta fechar uma entrevista com a TV Globo para que Neymar pudesse se defender da cobrança física, da chacota e do desempenho em campo. Algo nos moldes daquela entrevista da Copa de 2014, que ouvimos no 4º episódio. Mas a emissora não topou ajudar a recuperar a imagem de Neymar. Se antes Neymar pai influenciava os conteúdos do filho veiculados na Globo, agora o cenário era outro. A emissora queria abordar pontos delicados, como a explosão dos memes, o cai-cai do jogador na Rússia e seu desempenho abaixo do esperado. Neymar pai não topou. Não queria expor Neymar a assuntos que definia como delicados. As conversas não evoluíram e a entrevista não rolou. A gente já contou que depois de 2015, a relação do staff do jogador com a imprensa começou a ruir. Aqui, esse conflito atinge seu ápice. Neymar rompe de vez com a imprensa tradicional e se comunica com o mundo exterior mais pelas redes sociais. O que antes era refúgio se tornou morada. Com a eliminação da seleção da Copa de 2018, Neymar deixou a Rússia sem dar entrevistas. Participou de um evento beneficente onde respondeu perguntas protocolares e fez um post no Instagram. Quero agradecer imensamente a todos que me apoiaram até o final. Agradeço o carinho do povo brasileiro, os momentos vividos nessa Copa do Mundo, as vitórias e as dificuldades. O sonho de ser campeão foi grande, mas nossa jornada foi interrompida. Agradeço aos meus companheiros e à comissão técnica pela entrega e sigo com a cabeça erguida, buscando sempre a evolução. Continuaremos trabalhando para conquistar o que ainda queremos. Vamos em frente. As redes sociais foram abraçadas pelo staff de Neymar como meio de comunicação do jogador. Porém, Neymar pai ainda precisava contornar o prejuízo da imagem do filho pós-Copa. E apelou para um comercial com um dos seus patrocinadores, a Gillette. Trava de chuteira na panturrilha, joelhada na coluna, pisão no pé.
Você pode achar que eu exagero, e às vezes eu exagero mesmo. Mas a real é que eu sofro dentro de campo. Agora, na boa, você não imagina o que eu passo fora dele. O comercial foi ao ar no intervalo do Fantástico e parecia ser uma conversa do jogador com a torcida brasileira. Dentro de mim ainda existe um menino. Às vezes ele encanta o mundo e às vezes ele irrita todo mundo. E minha luta é para manter esse menino vivo, mas dentro de mim e não dentro de campo. Mas no final do vídeo, quando o logo da marca de lâminas de barbear entra na tela, o Brasil entende que o atacante usou a dor da eliminação da Copa para vender mais um produto. Você pode continuar jogando pedra, ou pode jogar essas pedras fora e me ajudar a ficar de pé. Porque quando eu fico de pé, parça, o Brasil inteiro levanta comigo. O tiro saiu pela culatra. Parecia que se dirigir ao torcedor brasileiro poderia ser uma boa ideia. Mas Neymar não usou o comercial para iniciar uma conversa honesta com o país, e sim para monetizar em cima dela. Se colocou mais uma vez como um produto para os patrocinadores. Só que dessa vez não deu certo. O comercial foi um divisor de águas na estratégia de imagem de Neymar. Desde 2010, essa foi a primeira vez que a estratégia de Neymar pai jogou contra o filho. O Brasil cobrava mais autenticidade no seu discurso e uma postura mais humana. Para piorar o cenário, o coordenador da CBF da época, Edu Gaspar, deu uma entrevista catastrófica. No momento que eu comecei a conviver mais com o Neymar, eu falei, gente, não é fácil ser Neymar. Chega a dar pena. O que esse menino sofre não é fácil. O comercial da Gillette gerou uma crise dentro da crise. A repercussão foi péssima, inclusive na imprensa europeia. A revista alemã Der Spiegel chegou a usar o termo patético. 24 horas depois da divulgação, a NR Sports, a Gillette e a Grey, agência responsável pela peça, se reuniram. A conclusão foi que o problema não era o texto e nem a locução, e sim o personagem. O caminho escolhido foi tentar desvincular a campanha da trajetória de Neymar na Copa e dizer que tudo foi pensado apenas como uma ação publicitária. A volta para a França foi amarga. Neymar seguia lesionado, sem o Hexa e sem moral com a torcida brasileira. O torcedor do PSG também não andava muito contente com a sua postura na equipe. E os rumores de uma briga com o atacante Mbappé ganhavam cada vez mais força. A pressão fez com que o jogador começasse a espiralar. Em abril de 2019, após a derrota para o Rennes na final da Copa da França, Neymar deu um soco em um torcedor do time adversário. Neymar subia as escadas para receber a medalha de prata, quando um torcedor parece provocá-lo. O jogador abaixa o celular das mãos do torcedor e desfere um soco no rapaz. Segundo funcionários do PSG, o torcedor era amigo de um dos atletas do Rennes e filmou insultos aos jogadores para viralizar na internet. Chamou Buffon de palhaço, Marco Verratti de racista e perguntou para Neymar: quando você vai aprender a jogar bola? Um mês depois, Neymar foi convocado para disputar a Copa América, que acontecia no Brasil. Na Granja Comari, centro de treinamento da seleção brasileira, o jogador dava carona no seu helicóptero para os colegas, mas o clima não era mais de descontração. Logo no começo da preparação, Tite, técnico da seleção, tirou a faixa de capitão de Neymar pela agressão ao torcedor na França e por seu comportamento imaturo. Tite decidiu que Neymar não será o capitão da seleção brasileira durante a Copa América. Já a partir do primeiro amistoso em Brasília, no dia 5 de junho, contra o Catar, quem vai usar a braçadeira é Daniel Alves. Eu estava em Teresópolis para cobrir a competição pelo UOL, junto com os jornalistas Danilo Lavieri e Marcel Rizzo. No sábado à tarde, a seleção já tinha treinado e a gente preparava uma matéria de rotina no hotel em que estava hospedado. Foi quando chegou uma mensagem do Luiz Adorno, repórter do Núcleo Investigativo do UOL.
Ele tinha recebido um boletim de ocorrência no qual uma mulher dizia ter sido estuprada por Neymar no final de maio, em Paris. O clima virou e a gente fez um mutirão frenético para checar as informações. De São Paulo, o repórter Felipe Pereira entrou para nos ajudar. Depois de confirmar a veracidade do boletim de ocorrência, eu liguei para a NR Sports para avisar que a gente tinha o furo e perguntar se eles queriam se pronunciar. Parecia uma eternidade, mas tudo isso durou uns 15 minutos. Confirmamos as informações, ouvimos a assessoria do Neymar e publicamos a notícia, que cairia como uma bomba no Brasil e no mundo. Uma mulher registrou um boletim de ocorrência em São Paulo em que acusa o atacante Neymar de estupro. O BO foi registrado ontem na 6ª Delegacia da Mulher em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. A mulher relata que conheceu Neymar pelas redes sociais. Após uma troca de mensagens, o jogador teria feito um convite para ela encontrá-lo em Paris. A moça diz ainda que um assessor de Neymar forneceu as passagens e a hospedagem na França. Horas depois da notícia, um evento reuniu a imprensa e funcionários da CBF em um bar de Teresópolis. Ali, eu e outros jornalistas assistimos no celular a um vídeo que Neymar postou nas suas redes se defendendo das acusações. Estou sendo acusado de estupro. É uma palavra pesada, é uma coisa muito forte, mas é o que está acontecendo no momento. Bom, fui pego de surpresa, foi muito ruim, muito triste escutar isso, porque quem me conhece sabe do meu caráter, da minha índole, sabe que jamais faria uma coisa desse tipo. Em 3, a gente teve que se dividir. Enquanto eu conseguia o laudo médico da mulher, Marcel acompanhou a polícia na granja, enquanto Danilo entrevistava o Tite, que foi obrigado a se posicionar sobre o caso. Mas existem uma série de aspectos que eles são importantes para que a gente tome cuidado para não generalizar e principalmente tome cuidado com o caráter e com a índole. E eu posso falar do caráter, da índole, do Neymar e do grande coração que ele tem. Vários jogadores foram questionados e saíram pela tangente. A seleção jogava novamente em 2 dias e sambava para não ter que cortar Neymar. Neymar pai usava todo o seu poder e influência para tentar limpar a imagem do filho. Ele e os assessores da NR Sports entraram em contato com jornalistas envolvidos na cobertura. Diziam que a mulher era mentirosa e o pedido era para que a história não fosse publicada. Comigo, até exageraram no tom. Me disseram que o tratamento dado para esse caso ia mostrar para eles quem deveria ser bem tratado no futuro e quem não deveria. A denúncia teve impacto também sobre a NR Sports. A Mastercard criou uma campanha para Neymar estrelar durante a Copa América. Quando a notícia foi publicada, a campanha foi suspensa e todas as ativações envolvendo o jogador não foram para o ar. Neymar pai também precisou tranquilizar outros parceiros. A Nike ficou profundamente preocupada com a repercussão do caso e a Red Bull também pediu esclarecimentos. Na época, o empresário apresentou a sua versão e as empresas decidiram aguardar a investigação. Meses depois, o inquérito contra Neymar foi arquivado. A polícia não encontrou provas suficientes que confirmassem a acusação de estupro. O jogador foi inocentado. Nájila Trindade, a autora da denúncia, chegou a ser investigada por denunciação caluniosa e fraude processual, mas ela também foi inocentada dessas acusações. O caso virou um circo midiático e tomou conta da seleção. No dia 5 de junho, a CBF permitiu que Tite escalasse Neymar para o amistoso contra o Catar, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O amistoso preparatório para a Copa América vai contar com a presença de Neymar, que mesmo envolvido em uma denúncia de estupro, será titular. Aos 17 minutos de jogo, o atacante sofreu uma lesão no tornozelo direito e deixou a partida. Já no banco de reservas, colocou gelo no local e deixou a partida chorando. Assim que saiu, Neymar foi aplaudido e também vaiado por torcedores aqui no estádio Mané Garrincha, em Brasília.
Cercado de médicos e fisioterapeutas, Neymar finalmente chegou no seu limite e se permitiu sentir. Sentir saudades do Barcelona, frustração com o PSG e com as piadas com seu nome, a rejeição da Globo, a decepção do torcedor brasileiro, o fracasso da campanha da Gillette, a crítica do torcedor do Rennes, a solidão em Paris e, finalmente, a acusação de estupro e a lesão no tornozelo que voltou a assombrá-lo. Ali, ele desabou. Chorou tanto que mal conseguia falar. Entre os soluços de dor e medo, gaguejou algumas palavras que ninguém conseguia entender. Até que, em meio ao desespero, ficou claro: Neymar chamava pelo pai. O staff agiu rápido e a seleção mudou as próprias regras. Edu Gaspar autorizou a abertura do vestiário para a entrada de Neymar pai. O empresário deixou o camarote às pressas e foi amparar o filho. Com dores, o craque brasileiro deixou o estádio ainda no intervalo do jogo, usando muletas e uma bota ortopédica, sem falar com a imprensa. No hospital em Brasília, pai e filho receberam a visita do então presidente Jair Bolsonaro. Eles não se conheciam até aquele momento. Além da visita, Bolsonaro apoiou publicamente Neymar. Espero dar um abraço no Neymar antes do jogo. É um garoto aí, tá num momento difícil, mas eu acredito nele. Esse encontro foi a semente da simpatia mútua entre Neymar pai e o clã Bolsonaro, que se consolidaria no apoio político do jogador a ele em 2022. Neymar pai nunca esqueceu que antes mesmo de conhecê-lo, Bolsonaro foi solidário com seu filho. A situação de Neymar era grave. No intervalo de uma semana, foi de ídolo da seleção brasileira a jogador com ligamento rompido e investigado num caso de estupro. Além do constrangimento público, Neymar teria de lutar por sua inocência sem o salvo-conduto de herói da nação. Um mês depois, o Brasil se sagrou campeão da Copa América. Para alívio da CBF, a lesão excluiu Neymar da competição. O maior título da seleção brasileira principal na era Neymar veio em uma campanha sem Neymar. Nos anos seguintes, Neymar acumulou lesões. Entre 2019 e 2021, fraturou o quinto metatarso do pé direito e rompeu os ligamentos do tornozelo. Teve problema na costela, seguido de uma lesão na coxa esquerda, uma nova entorse no tornozelo, um problema no adutor esquerdo e, para finalizar, uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo. Mesmo constantemente lesionado, fez seu melhor ano no PSG em 2020. A pandemia da Covid diminuiu a temporada e Neymar conseguiu cumprir a meta dos dirigentes ao levar o clube para a final da Liga dos Campeões. O PSG perdeu para o Bayern por 1-0 e o jogador encerrou a temporada na França. Veio para o Brasil passar o fim de ano e fez uma festa de Réveillon de 5 dias na sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O Neymar, oficialmente, nega que ele está fazendo essa festa. A assessoria de imprensa do jogador disse à CNN que não está acontecendo uma festa ali. Só que como que os nossos produtores aqui conseguiram confirmar? Eles entraram em contato com assessorias aí de grupos musicais, como o grupo de pagode Voo Pro Sereno, e a assessoria do grupo confirmou que o grupo fez uma apresentação ontem nesse evento particular do Neymar lá em Mangaratiba. E aí também disseram que ele proibiu a entrada de celulares na festa e também pediu para que imagens internas dessa celebração de final de ano não fossem divulgadas. Então, o Neymar não está preocupado em fazer uma festa na pandemia, ele não está preocupado com a pandemia especificamente, mas ele está preocupado com a imagem dele e que essas fotos dessa grande comemoração lá em Mangaratiba não vazem. Neymar parecia tratar sua imagem de uma maneira relaxada. O atleta passava cada vez mais tempo afastado dos gramados e ensaiava uma independência, tanto dos clubes quanto do pai. Neymar pai respeitava a vontade do filho, mas acompanhava de perto cada um dos seus passos. No fundo,
O pai sabia que a sua presença era indispensável e, em 2021, precisou apagar mais um incêndio. Uma funcionária da Nike acusa o jogador Neymar de assédio sexual. A denúncia motivou o rompimento do contrato entre o jogador da seleção e do PSG e a empresa de artigos esportivos no ano passado. Em maio daquele ano, o jornal americano The Wall Street Journal publicou um furo com o motivo do término do contrato entre a Nike e Neymar, que tinha acontecido em 2020. O jornal trazia entrevistas, relatos, documentos e depoimentos de um caso de agressão sexual que teria acontecido com uma funcionária da Nike em 2016. Neymar estava gravando uma campanha publicitária no Citi Field, estádio de beisebol em Nova York, ao lado de Michael Jordan. Toda criança que viveu em periferia sonhou em se tornar um grande jogador de basquete, um grande jogador de futebol. Atletas que viemos de baixo tentam deixar o seu melhor legado. A mulher que acusou o jogador brasileiro de agressão era funcionária da Nike e coordenava a logística da campanha. Segundo ela, naquela noite, depois de gravarem o comercial, o grupo foi para uma boate comemorar. Na volta para casa, os funcionários do hotel de Neymar pediram que ela e outro representante da empresa ajudassem eles a levar o jogador para o quarto, porque Neymar estaria muito embriagado. Quando entrou no quarto, a funcionária disse ter um breve momento sozinha com o jogador. Teria sido suficiente para Neymar impedi-la de sair do local, tirar a cueca e tentar forçar a mulher a fazer sexo oral nele. A mulher alegou ter conseguido escapar da situação e compartilhou o incidente com vários amigos e colegas da empresa. Mas quem acreditaria nela? Somente em 2018, quando a Nike inaugurou um fórum na empresa, ela se sentiu segura para denunciar Neymar. Mas naquele momento, a funcionária não quis seguir com a investigação com medo de represália. Em 2019, amparada pela empresa, decidiu seguir em frente. A Nike contratou advogados independentes e, obviamente, foi atrás de ouvir a versão de Neymar. Mas a empresa foi pega de surpresa quando o jogador não quis colaborar com a investigação. Diante da falta de colaboração, a Nike decidiu encerrar o contrato com o brasileiro, 8 anos antes do previsto. Eu entrei em contato com a Nike e a empresa me mandou uma declaração oficial sobre o caso que você vai ouvir agora. A Nike ficou profundamente perturbada com as alegações de agressão sexual feitas por uma de nossas próprias funcionárias contra Neymar Júnior. O suposto incidente ocorreu em 2016 e foi oficialmente relatado à Nike em 2018. Desde o início, tratamos as alegações da funcionária e sua experiência com a máxima seriedade. Em 2019, quando a funcionária posteriormente demonstrou interesse em prosseguir com o caso, agimos imediatamente. A investigação foi inconclusiva. Seria inadequado para a Nike fazer uma acusação sem poder apresentar fatos concretos. A Nike encerrou sua relação com o atleta porque ele se recusou a cooperar de boa fé com a investigação de alegações feitas por uma funcionária. Continuamos a respeitar a confidencialidade da funcionária e reconhecemos que essa tem sido uma experiência longa e difícil para ela. Depois do rompimento do contrato com uma das primeiras empresas a acreditar no seu filho, Neymar pai veio novamente em defesa de Neymar. Quando perguntado pela Globo News sobre a denúncia de agressão sexual e o porquê da rescisão do contrato, contou outra versão. O contrato da Nike foi rompido unilateralmente por falta de pagamento. Não tem nada a ver com isso. 3 meses depois de mais uma acusação de assédio, Neymar voltou a ter motivos para ficar feliz. Lionel Messi, seu companheiro de ataque, iria jogar no PSG. A chegada do argentino não apenas elevou o nível da equipe, como também enterrou de vez a ideia de que Neymar seria a grande estrela do time. Se antes ele era protagonista, agora teria que voltar a dividir os holofotes com um companheiro cujo prestígio mundial seguia intacto. Lionel Messi driblou, levou, Neymar, dominou Messi! Dentro de campo, os reflexos da fase turbulenta de Neymar eram evidentes. Seu desempenho na temporada esteve longe do seu auge
e as atuações irregulares não ajudaram a fortalecer a candidatura entre os melhores do mundo. O resultado veio no final do ano, quando ele terminou em 16º lugar na premiação da Bola de Ouro, seu pior desempenho desde 2013. Para um jogador que, anos antes, brigava pelo topo ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo, a queda foi significativa e simbólica. A questão da Bola de Ouro, eu já nem ligo para isso, não é uma coisa que eu penso. Para ser bem sincero, não tô nem aí. O ano de 2021 consolidou uma nova percepção sobre Neymar. Se em 2017 sua ida ao PSG parecia ser o primeiro passo para uma era de domínio pessoal no futebol, 4 anos depois ele se via novamente à sombra de Messi. Fora de campo, as polêmicas e a proteção constante do pai só reforçaram a imagem de um jogador que ainda não havia conseguido se firmar como um líder maduro e independente. Entre frustrações, críticas, acusações e a pior colocação na Bola de Ouro em quase uma década, Neymar encerrou o ano sem a validação que tantos esperavam. A coroa que parecia ser sua por direito continuava fora de alcance. Neymar atuava como um príncipe que, embora destinado ao trono, nunca conseguiu firmar sua posição como soberano. No próximo episódio de Neymar. Supostamente, o Neymar teria traído a atual companheira e parece que essa traição teria acontecido um dia antes do Dia dos Namorados. Quando ele fala sobre o contrato do Neymar, parece, assim, eu fiquei sem reação, porque parecia mentira. Ouça o seu coração. Volta para sua casa. Eu permito que você use meu trono e minha coroa. O Neymar vai ser sempre o Batman da família dele. E o problema é ele achar e não pensar a respeito das razões que fazem ele pensar que ele é o Coringa para a sociedade. Fala, Virgínia, tudo bem? Tava pensando aqui, você e o Zé Felipe não querem se juntar a gente e ser os embaixadores da Blaze? Neymar é um podcast original UOL Prime. A apresentação é de Pedro Lopes e minha, Juca Kfouri. A reportagem é minha, Pedro Lopes, e de Tiago Arantes. O roteiro é de Helena Dias. A pesquisa é de Pedro Lopes, Tiago Arantes, Helena Dias e Bárbara Falcão. A coordenação é de Lígia Carriel e Daniel Tosi. A produção é de Caroline Monteiro. A transcrição é de Laura Reustab. A montagem é de Jefferson Barbosa. O desenho de som e a finalização são de João Pedro Pinheiro. Trilha sonora original de João Pedro Pinheiro. Trilhas adicionais do Epidemic Sound. Direção de voz de João Pedro Pinheiro e Mirella Guilhem. Design de Suelen Lima. Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues. A direção de arte é de Gisele Pungan e René Cardilho. Redes sociais com Ananda Portela. Com as vozes de Lucas Macedo como Neymar Júnior, Raquel Arriola como funcionária da Nike e Vini Fazito como Neymar pai. Voz adicional de Marcos Daniel. O podcast é um produto de UOL Prime, que tem Diego Assis como gerente-geral de reportagens especiais e Alexandre Jimenez como diretor de reportagem. A supervisão é de Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Este episódio usou áudios do UOL, da TNT Sports, da AFP, do JJ Podcast, do Paris Saint-Germain, do Sport TV, da ESPN Brasil, da TV Globo, do SBT, da CBF, da Band, da CNN Brasil e da Jovem Pan News. Qual?